Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem e não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Antes de começar, eu preciso te avisar de algo importante que vai acontecer ao longo desse vídeo, que eu vou te passar sinais tanto de eventos que podem acontecer nesse mês, como no próximo. Quer ficar por dentro, se proteger, fortalecer sua energia, então fica até o final e quando terminar, não esquece de deixar o teu like e deixar também o seu comentário. Gêmeos, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Mercúrio ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu por acaso nessa leitura, acompanhe até o final que eu vou passar detalhes, especialmente como anda a sua energia. Sempre que eu solicitar aqui a data do seu nascimento é uma maneira de eu me conectar com você, então não hesite em deixá-la aqui nos comentários. O tarô de Gêmeos hoje vai mostrar que algo estranho vai acontecer hoje no corredor da sua casa. E uma fortuna transformará tudo. Já vou pedir para que vocês curtam, compartilhem para que esse vídeo atinja uma performance lá em cima no YouTube e também peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Temos aqui cravado na sua leitura, carta do cachorro, 2 de copas, rainha de copas, o julgamento e o eremita. Já dá para perceber aqui que tem uma situação que de repente você sentiu alguém fugindo. Pode ser a necessidade que alguém precisou se isolar um pouco mais para cuidar da própria alma, para entrar numa consciência. Dá para ver que havia atitudes estranhas no corredor da sua casa com essa pessoa específica da tua família e que agora com o eremita isso está sendo iluminado com a lanterna que ele carrega. Isso pode ser uma tentativa de aproximação. Alguém tendo mais coragem interior para falar aquilo que precisa e colocar pontos nos is. Parece que houve aqui uma espécie de recolhimento que foi programado e que alguém precisava desse tempo para colocar a mão na consciência, para despertar para uma nova vida com julgamento e agora essa pessoa conseguiu entender que aquele afastamento foi necessário. Não foi rejeição, pelo contrário. Dá para ver que muitas pessoas tiveram que confrontar seus próprios medos, suas próprias culpas, suas próprias estruturas. E se havia algo de estranho na sua casa, na relação com essa pessoa, agora aquela barreira, aquela estrutura velha vai ser desmantelada com a torre. Aqui aparece uma licença que alguém quer trazer de volta, uma decisão favorável para vocês dois, abandonando velhas crenças, dogmas, gatilhos. Tem uma ideia antiga que não se sustenta mais, caso contrário a torre não estaria aqui presente, e tem uma maneira de alguém sair de uma defensiva, de alguém querer reconstruir a relação entre vocês. Relação entre familiares, relação entre colegas, relação entre amigos, é com quem a gente se relaciona, já que nós temos aqui a presença do 2 de copas e nem sempre é só questão romântica, pode ser uma questão familiar e que agora aquela dor que vocês tinham na maneira da convivência, da rotina, dos pensamentos muito distintos um do outro começa a ser ajustado. Tem uma situação mais libertadora que se dissolve e pode ser justamente esse isolamento com o eremita que fez bem. Há com o julgamento um despertar para uma nova vida, uma chama que acende ou reacende, como você quiser chamar, e que você deve, a partir de agora, desbloquear o teu primeiro decreto do dia escrevendo aqui nos comentários. Eu organizo a minha energia. Repetindo, eu organizo a minha energia. É exatamente aqui o que está acontecendo para você e para quem está do outro lado, e isso, ao meu ver, aparenta ser uma das maiores fortunas. Um coração aqui
está começando a baixar a guarda devido à presença da Rainha de Copas, está despertando uma consciência com o julgamento, está principalmente ouvindo o outro lado. Alguém vai te ouvir, alguém vai perceber de forma clara que não dá mais para viver como antes. E isso sugere com o julgamento que não há mais fala de culpa, que não há mais fala de responsabilidade sobre quem começou o quê. É alguém passando uma borracha, alguém começando a perceber que aquelas situações estranhas que aconteciam no corredor se encerra aqui agora. Tem uma manifestação que começa no plano material e respinga também no plano espiritual, que vai trazer algo muito distinto entre vocês, seja uma gestação, seja uma preparação de uma vida mais harmoniosa com o coletivo. Dá para ver que alguém se afasta do isolamento, alguém está voltando de forma diferente para essa família, e isso pode ser algo sendo desmantelado sob ilusões. Ilusões estão começando a cair. Carta da Torre. Já manifesta aqui nos comentários: eu dissolvo o medo de errar. Repetindo, eu dissolvo o medo de errar. Esse medo poderia estar muito vivo em você ou na outra pessoa, e agora, com uma espécie de silêncio, fez essa pessoa refletir, se reposicionar e descobrir um novo lugar daqui para frente que quer habitar no seu coração. E isso pode ser com 2 de copas, uma proposta, uma comunhão, um acordo de almas, uma entrega mais equilibrada de um familiar, de um companheiro, de um colega de trabalho, de um amigo. Há uma proposta que nasce, não é do impulso, pelo contrário, é por uma retirada que fez essa pessoa adentrar numa maturidade emocional, deixando o sofrimento que existia ou situações estranhas que aconteceu entre vocês. E isso pode ser um humor novo agora no ar, no trabalho, na família, eliminando as dores que nunca foram verbalizadas, e hoje parece que as coisas começam a agir com menos carga e com mais intenção amorosa. Se não houvesse essa intenção amorosa, nós não teríamos aqui uma Rainha de Copas, e isso pode ser o momento de alguém abaixar aquela rigidez, perceber que precisa se acolher mais, acolher quem convive ao lado dele, ao lado dela, não controlar as coisas de forma excessiva, perceber que agora precisa se acalmar, precisa ter um coração mais leve, que não precisa mais exigir tanto da troca do outro lado, é simplesmente viver uma vida com leveza. Já decreta aqui nos comentários: nenhuma interferência permanece. Repetindo, nenhuma interferência permanece. Aqui nós temos algo que vai desabar, que pode ser o ego, que pode ser questões que faziam mal à família, e que hoje existe uma história que consegue se manter viva, que consegue recordar boas lembranças e que traz também a responsabilidade de muita gente. Dá para ver um ato generoso de assumir os pontos que acertaram, os pontos que erraram. E o que dá a entender aqui é uma renovação energética. Essa energia que está se manifestando na sua família vai equilibrar a tua casa, teu trabalho, aquilo que você criou para se tornar o teu legado. E pode envolver também aqui um homem, uma mulher, uma casa, um cuidador, uma cuidadora, um patriarca, uma matriarca, um líder espiritual. Algo traz um coração mais aberto para você, e pode ser um olhar sentimental, zeloso, ou um detalhe a mais que essa pessoa vai ter daqui para frente com a sua pessoa. Tira os pré-julgamentos, porque aqui essa Rainha de Copas, ela não ama por carência, pelo contrário, ela ama por escolha consciente, e é justamente o que alguém está fazendo para que essa família continue se amando por um amor consciente a partir de agora. Pessoas que querem fazer doações via Pix, é muito fácil, vai na descrição do vídeo, lá vai ter um link chamado Contribuição Pix, só clicar que já envia diretamente para o nosso canal, e também esse mesmo link para ajudar o nosso canal a se manter vai estar na descrição do vídeo. Se você sente uma conexão, escreve nos comentários: essa leitura ressoa com o meu momento. Repetindo,
Essa leitura ressoa com o meu momento, até porque chega confirmações, Raiando de Fogo, alguém não querendo jogar mais fogo no ambiente, percebendo agora que quer viver uma vida mais leve, que quer trazer as boas experiências na bagagem, o louco começa a identificar o lugar seguro que vai conseguir trazer com a força do pensamento a carruagem, eremita 2 vezes, falei que essa pessoa está iluminando o caminho para chegar até a ti, aqui não nega, esse acordo, rainha de copas, 2 de copas, acordo chega para ficar, o eremita vai iluminar a vida de vocês, trazendo um jeito mais dócil, mais fiel de ver a vida, carta do cachorro, do baralho cigano, e logicamente isso vai despertar com o julgamento e abrir uma terceira visão para aquilo que um precisa enxergar no outro, carta da torre. Se esse conteúdo parece valioso para você, deixa um gostei para que o algoritmo compartilhe com o maior número de pessoas e também para que esse canal sobreviva. Continua mantendo aqui ativo o teu comentário, escreve a cidade de onde você está assistindo, o país, porque nós também temos uma audiência global e eu quero saber o quão global é a nossa audiência e também quero descobrir quem está querendo montar uma comunidade que a partir de hoje vai montar a sua própria narrativa. Seu arcanjo agora sim recebe uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários. Arcanjo Micael, eu recebo inspiração divina. Repetindo, Arcanjo Micael, eu recebo inspiração divina. Gratidão, te aguardo no próximo momento.